Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo, vamos encerrar com este vídeo a nossa reflexão sobre a visão de futuro que eu tenho, que nós devemos ter com relação à nossa comunidade e à igreja. Excepcionalmente, enquanto eu estava redigindo a minha ideia sobre esta visão de futuro, me ocorreram duas palavras bíblicas que viriam a fundamentar, pela palavra de Deus, esta visão. A palavra de Deus que é o foco luminoso de como devemos viver aquilo que o nosso enunciado da visão ensina. Sustentar os que foram despertados para a fé no ressuscitado, no caminho exigente da santidade proposto pela Igreja Católica, até o martírio, se necessário, com espírito de gratuidade. No vídeo passado, nós fundamentamos no Evangelho de João, capítulo 2, e que foi exatamente aquela cena de Jesus no templo, expulsando os que vendiam, transformavam a casa de Deus numa casa de comércio, uma casa de ladrão. E aquela frase que foi aplicada a Jesus: o zelo por vossa casa me devora. A segunda palavra, como eu disse, que fundamenta esta visão, uma visão de uma comunidade cristã como a nossa, católica, que pode sim vir a ser chamada a dar um testemunho de Jesus Cristo até o martírio, se necessário. Então, esta segunda palavra está na carta aos Hebreus, capítulo 12, especificamente o versículo 4. Mas eu quero me valer da liturgia deste dia 5 de outubro de 2017, que apresenta para nós, na primeira leitura, um trechinho do profeta Neemias. Eu gostaria de ler para vocês apenas o que me chamou a atenção. Capítulo 8, versículo 1, de 1 a 3. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça, defronte da porta das águas, e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. O que me chamou a atenção foi exatamente esta expressão: homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender aquilo que estava sendo proclamado da palavra de Deus.
aqui sugere para nós uma coisa muito importante com relação não só à visão que devemos ter, estar preparados, mas com relação ao conjunto, ao todo do nosso patrimônio espiritual. Nem todos os que escutam a palavra de Deus vão compreendê-la. Isto é básico para nós não nos escandalizarmos, porque a palavra de Deus para mim é atraente e para os outros, para algumas pessoas pelo menos, não faz muita diferença, ou às vezes não faz diferença nenhuma, não chama atenção. Já é aqui um motivo de muita gratidão nossa por termos sido escolhidos e, ao mesmo tempo, também aderimos à graça que Deus nos dá de perceber a luz, a riqueza, a felicidade que é quando estamos diante da palavra de Deus e a queremos viver. Então, é preciso sim que a graça de Deus, na compreensão do nosso patrimônio espiritual, não apenas da palavra de Deus, mas do nosso patrimônio espiritual, é preciso uma graça especial de Deus, que não é dada a todos, mas só aqueles a quem Ele chama para fazer parte deste membro do corpo de Cristo, que é a comunidade católica Nova Aliança. Só que a graça de Deus precisa contar com a natureza, supõe a natureza, isto é, supõe um esforço humano que nós fazemos para, primeiro, entrar em contato com toda essa bagagem maravilhosa que Deus nos dá e, aos poucos, ir nos deixando penetrar, possuir pelo significado e a preciosidade do nosso patrimônio. Então, isso supõe a graça de Deus, mas supõe um querer humano. Eu quero não só conhecer, tomar contato com esta comunidade, mas eu quero aprofundar as razões que Deus tem para comigo com relação a esta família religiosa que Ele constituiu na sua igreja. E certamente com um projeto de fazermos pelo menos uma pequena diferença, se não for tão grande assim. Mas não basta a graça, não basta o querer humano, é preciso que eu deseje, acima de tudo, aderir à palavra de Deus, deixar-me conformar pela palavra de Deus, mas também é preciso que eu me deixe conformar, eu adquira a alma desta comunidade. Caso contrário, se ficarmos na superficialidade do humano, do meramente humano, nós não ficaríamos nem na igreja, gente. Quanto mais na comunidade. Se ficarmos no humano, não ficaríamos nem na nossa família. Então, aqueles que são chamados para terem um olhar sobrenatural, a fim de entender, compreender, como diz a palavra, compreender, com espírito de simplicidade, como crianças, as maravilhas que Deus vai descortinando para nós, pouco a pouco. Eu quero ler para vocês um trechinho que
o Missal Cotidiano faz, um comentário, faz desta leitura do profeta Neemias, do livro de Neemias. Diz assim: a comunidade tornar-se-á lugar de fracionamento, de quebra, de dispersão ou simples coexistência. A comunidade tornar-se-á um lugar de fracionamento, de dispersão ou simples coexistência. Estar aqui por estar porque gosta, estar como estamos num clube de amigos. No dia em que não for mais capaz de acolher a palavra de Deus, de vivê-la em sua autenticidade e comunicá-la ao mundo. Olha que espetacular é esta palavra. Não só capaz de acolher a palavra de Deus é exigido de um fraterno, mas o fraterno tem que ser algo mais, algo além daquilo que se deseja para a comunidade. E o que é que se deseja para a fraternidade? Que além dessa capacidade de acolher a palavra de Deus, se tenha também a capacidade de acolher o patrimônio da comunidade, de viver esse patrimônio dentro e fora da comunidade e comunicá-la ao mundo. Isto também é dom. O dom de acolher, o dom de viver e o dom de comunicar. Esta riqueza que Deus coloca nas nossas mãos. E por isso, então, o nosso amém tem um sentido maravilhoso, como para aquele povo que depois de ficar horas e horas e horas, porque era o Pentateuco que estava sendo lido por Esdras, o povo disse finalmente amém, como uma palavra de aderência àquilo que a palavra de Deus propõe. Então, tudo isso, esta capacidade, este querer, capacidade pela graça de Deus, o querer e o transmitir, né, esse conteúdo, traz consequências sérias para nós. E agora, então, eu quero entrar na carta aos Hebreus, capítulo 12. Se vocês não têm a Bíblia enquanto me escutam, toma nota e vocês vão perceber depois, mais tarde, vão ruminar, vão prolongar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Isso que não dá para fazer tudo aqui. A segunda palavra que fundamenta esta visão de futuro que nós temos da comunidade está no versículo 4. Mas eu vou partir um pouquinho do capítulo 11. No final, o autor diz assim, depois de falar, de elogiar os homens da fé, né? Elogiar a fé desde a criação até Abraão, os modelos, os heróis da fé, diz assim no versículo 35, capítulo 11. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados ou recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as cadeias, as prisões, foram apedrejados, serrados ou passados ao fio da espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações. Eles
dos quais o mundo não era digno. Erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e as cavernas da terra. Eles que viveram tudo isso foram aqueles que sofreram tudo isso porque viviam a fidelidade ao Deus único e verdadeiro. A carta, nesse capítulo 11, aos Hebreus, está se referindo ao povo do Antigo Testamento. Portanto, olhem que maravilha. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, mas a graça de Deus os confirmava na sua fé monolítica, na sua fé monoteísta, no único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus que eles, todo o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento tinha herdado de seus pais. Eles sim foram capazes de absorver a palavra de Deus, os pais, os primeiros patriarcas, eles foram capazes de vivê-la e foram capazes de transmiti-las, comunicar tudo aquilo que Deus tinha deixado para eles. E aí, então, entramos no que nos interessa, o Hebreus 12. Portanto, isto é, consequência disso tudo, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Deixar de lado tudo o que nos atrapalha e o que mais nos atrapalha, que é o pecado que nos envolve. O pecado é a sugestão, é a prática daquilo que foi objeto de uma sugestão, de uma tentação do demônio e que nos faz cair. Por isso a vigilância, a oração e a vigilância, mas não só, a convivência entre nós. O espírito de fraternidade supõe irmãos que são atentos uns aos outros, irmãos que se preocupam quando vê o outro irmão, aos poucos, ir se afastando do caminho no qual eles estavam tão bem e de repente foram ficando relaxados. Isso é perceptível. Não podemos ficar indiferentes. Todos nós somos sujeitos, como diz aqui, a sermos atrapalhados. Todos nós podemos encontrar, e certamente encontramos, pessoas, podemos passar por momentos difíceis que podem ser colocados como um instrumento da tentação para nos afastar do caminho de Deus, para nos afastar da vida que Deus quer para nós nesta comunidade e até o pecado, a chegar até a ponto de pecarmos. Então diz o autor da carta, deixemos de lado, desprezemos tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunidade, atrapalhar a nossa caminhada na comunidade e, sobretudo, deixar de lado o pecado que nos envolve. É inevitável, nós estamos vivendo num mundo cujo ar é contaminado pelo bafo do inferno. É inevitável que nós nos vejamos assediados por muitas tentações. Mas, ao mesmo tempo, somos garantidos na palavra de Jesus, que nos diz:
aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Não tenham medo, eu venci o mundo. Eu tenho tido, graças a Deus, ao longo do querigma deste ano 2017, pessoas ali que há anos estão na comunidade, se envolvem com a comunidade, mas resolveram retomar, refazer o seu querigma. Acho essa ideia muito boa. Aliás, eu acho que depois de 3 anos, aqueles que já passaram pelo querigma, depois de 3 anos, deveriam retomar. Voltar ao primeiro amor, voltar aos inícios, não para repetir as mesmas coisas, mas para perceber coisas que ainda não foram percebidas. Como o testemunho desta semana de 2 pessoas que partilhavam a bênção que foi o momento da confissão. Olha, gente antiquíssima da comunidade, super responsáveis, envolvidos mesmo com a comunidade, e que resolveram retomar o caminho, refazer, voltar ao primeiro amor, como dizia, e confessavam, gente, como foi bom esse momento da confissão, como foi bom rever os capítulos 7, 8 até o 15 do itinerário querigmático, porque eu percebi que havia pecados que eu ainda não tinha me convencido a respeito deles. E quem quer caminhar na fé, quem quer ter uma visão de acordo com a visão de Deus, do mundo, da igreja, da comunidade, das pessoas, precisa ser puro de coração. Precisa ser purificado no coração. E o que nos purifica é a palavra de Deus, né? Então, continua a carta. Deixando de lado o que nos atrapalha, deixando de lado o pecado que nos envolve, corramos, não é andando não, é corramos com perseverança. Não é um dia eu dou um passo, no outro dia eu dou meio passo para trás. Não. É sempre ir para frente. E quando nós estamos em comunidade, encontramos uma facilidade maior quando os irmãos estão preocupados uns com os outros, percebendo uns aos outros, sentindo a falta daqueles que faltaram, né? Estiveram ausentes. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta. Não é uma competição entre nós. É uma competição comigo mesma. Isto é, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu tenho que ter dado um passo além do que eu dei ontem. Amanhã eu vou ter que dar um passo a mais do que eu dei hoje. Os atletas estão sempre procurando bater o próprio recorde. Vocês já pensaram nisso? Existe uma coroa preparada para nós. Existe sim um pódio preparado para nós, mas no céu. Existe uma corrida. Existe sim uma luta que nos acompanhará até o final da nossa vida, da nossa história. Mas é uma luta que eu não travo, porque eu estou competindo com o outro. Não, eu devo competir comigo mesma. Hoje eu quero ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Se todos nós estivermos nesta comunhão, eu sinto que nós podemos
nos dar por muito felizes, porque então a graça de Deus está sendo valorizada por nós. A graça de Deus está sendo absorvida, porque Ele não deixa faltar esta gana de querermos ser cada vez mais de Deus. Agora, tem um problema. Vamos para frente um pouquinho, senão eu mudo de assunto. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus. Eu já falei disso no vídeo que deu início à nossa reflexão a respeito do foco. Com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e sentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Nós temos uma visão, como eu disse alguns vídeos atrás, uma visão de sangue a respeito não só da nova aliança, da igreja como um todo, dos cristãos como um todo, e já estamos vendo isso acontecer. Mas a palavra de Deus nos sustenta, porque nos prepara. Olha o que ela diz: pensem naquele, em Jesus, que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, e que oposição Jesus sofreu por parte daqueles que não aceitavam o reino de Deus, que ele veio mostrar e viver e ser no meio daquela sociedade. Para que temos que ter este foco no nosso Cristo crucificado por nós, por obediência ao Pai? Temos que ter para que não nos deixemos abater pelo desânimo. E agora vem a palavrinha. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Gravíssima essa palavra. Vós ainda. Ah, mas se a senhora soubesse de onde que Deus me tirou, e tirou a mim também. Há um salmo que o salmista diz que Deus o tirou de um charco de lodo e de lama. A mim também Deus tirou. Mas ainda eu não tenho aquela força de resistência até que a minha alma sangre na luta contra o pecado. Se eu não estiver fortalecida na luta contra o pecado, se eu não fizer a minha alma sofrer, sangrar por vezes, para não ofender o amor de Deus por mim, para eu não trair o amor de Deus, eu não vou ser capaz de derramar o sangue do meu corpo, se eu não sou capaz de derramar o sangue da alma, por amor ao nosso Deus. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios tem um capítulo muito interessante, mas eu não vou ler todo o capítulo, não. Eu vou ler apenas o capítulo 9, versículo 24. Paulo, quando estava preparando esta reflexão, veio essa palavra para mim, que a luta que nós travamos contra nós mesmos, nossos vícios, nossas más inclinações, e a luta contra o pecado que nos envolve, para salvar os outros, querer que os outros se convertam como nós conhecemos o caminho
de volta para Deus. Mas, olhem bem, será que se trata apenas da nossa salvação, da salvação dos outros e da santificação dos outros? Aí eu me lembrei dessa palavra de Paulo, que disse assim: eu trato duramente o meu corpo e o subjugo. Quando ele diz isso, ele está falando assim, daquele lado carnal nosso, o lado do homem velho, o lado do homem materialista, o homem que não tem compromisso com o espírito, né? O homem da letra. Paulo diz, eu trato duramente a minha humanidade, marcada pelo pecado, e o domino, e eu o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado, eu mesmo seja condenado. Que grave declaração é esta de Paulo? Eu luto até o derramamento de sangue da minha alma contra tudo que venha me atrapalhar e constituir pecado na obra de Deus. Atrapalhar a minha missão, atrapalhar a missão desta comunidade, atrapalhar os nossos valores de serem vividos como devem ser vividos. Então, um pouquinho antes, capítulo 9, primeira carta aos Coríntios 9, eu li o versículo 27, mas no 24 ele diz, não sabeis que no estádio, eu diria, nesta vida em que nós estamos, todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. É aquela partezinha que eu acabei de dizer para vocês. A competição que nós fazemos não é com os outros, é conosco. Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. E existe no campo da espiritualidade a ascese, que é a disciplina. O exercício ascético. Quem não se impõe uma disciplina, um exercício de ascese, não chega a lugar nenhum, não ganha. Os atletas estão lá disputando uns com os outros, batendo os próprios recordes às vezes, mas estão lutando para adquirir uma coroa corruptível, uma taça, um prêmio, isso tudo que, como diz o Evangelho de Jesus, a traça vai comer, o ladrão vai roubar, e nós, né? A nossa coroa é outra, a nossa luta é no mundo espiritual, e a nossa coroa ninguém pode roubar. Por isso, diz Paulo, eu corro, mas não como as tontas, como um besouro que fica batendo a cabeça para lá, para cá. Não. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Eu sei nas mãos de quem a minha vida está entregue. Eu sei que esta comunidade veio, nasceu do coração de Deus. Eu sei que eu sou chamado a preservar este patrimônio, a comunicar esse patrimônio de uma forma mais atraente possível. E será atraente se você falar pouco e demonstrar com a vida como você é feliz por ter descoberto este tesouro, antes escondido. Queridos, mais uma última palavrinha, desta vez do Evangelho
da liturgia do dia de hoje, que é Lucas 10, logo no comecinho. Tem uma passagenzinha, eu não vou ler todo o episódio, mas olha que interessante. O Senhor escolheu outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. Os apóstolos, então, deveriam assumir a mesma missão de João Batista, que foi enviado para preparar os caminhos para Jesus. Fazer a pré-evangelização. São as nossas MAPRES, que deviam estar sob a proteção, o patrocínio, a intercessão de São João Batista. E Jesus lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A plantação já deu fruto e está na hora da colheita. Se não houver coletores, do que adiantou Deus mandar o sol, a chuva? Do que adiantou o agricultor ter plantado, se os frutos vão se perder? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. E agora esta palavrinha: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Mas que pastor é esse Jesus que manda as suas ovelhas para o meio de lobos? Para fazer o quê? Para serem mortos pelas ovelhas? Nós sabemos que lobo se disfarça de ovelha. Mas não há exemplo de ovelha que se disfarça de lobo. O mal se disfarça de bem. O bem não pode usar o disfarce do mal. Por que Jesus disse que nos enviaria como cordeiros para o meio de lobos? Porque ele sabia que logo que ele fosse morto, os seus começariam a ser mortos também. Mas hoje, meditando, enquanto eu rezava, me veio uma outra ideia. Eu acho que vem do Espírito Santo. Será que Jesus também, além de preparar os seus, dizendo que a missão vai sofrer a hostilidade dos lobos que não querem aceitar a doutrina da mansidão, da pacificação, do amor misericordioso de Jesus? Eu acho que não foi só isso. Certamente, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me fez lembrar daquela passagem, capítulo 11 de Isaías, em que o lobo e o cordeiro, o lobo será hóspede do cordeiro. Isto é, o lobo e o cordeiro vão conviver no mesmo redil, sem que um ameace a vida do outro. Será que Jesus também não demonstra, nos enviando no meio de lobos, confiança na obra que o Espírito Santo faz no coração de cada missionário da nossa comunidade? Será que Jesus não demonstra esperança de que, cheios do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, lobos possam se converter em cordeiros? Que nós prestemos atenção a essas palavras todas, que não vieram da sabedoria humana minha.
A minha sabedoria humana eu sei o que é. Vem de Deus. E só assim nós seremos capazes de dar a vida pela fé, se necessário for. Então, passamos para o terceiro ponto. O primeiro sempre é a consagração ao Espírito Santo. O segundo ponto é a formação. E o terceiro ponto é o compromisso. Primeiro, que ponto deste vídeo chamou mais a sua atenção? E a segunda pergunta, como é que você avalia a sua dedicação na luta contra o pecado, o seu pecado dominante? Você percebe que dentro da nossa visão de futuro, pela nossa fidelidade, isso pode ter consequências não apenas sociais, mas vitais? A todos vocês, o meu abraço, a minha bênção, o pedido de que rezem sempre por mim, rezem sempre por seus irmãos, fraternos e os da comunidade, rezem pelas nossas missões, para que nós sejamos dignos das promessas, do conteúdo, da maravilha deste tesouro que é o nosso patrimônio espiritual que Deus nos concedeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que Nossa Senhora esteja sempre à nossa frente. Aquela imagem do ícone nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.